Nos últimos 10 anos, tivemos cerca de 21 mil novos doutoramentos finalizados em Portugal. Nos últimos 5 anos, tal como referiu Nuno Peixinho, assistimos, fruto de diversas iniciativas legislativas, aqui hoje amplamente apresentadas, à contratação de cerca de 6 mil doutorados, entre os quais cerca de 3.200 investigadores. Entre estes, apenas 170 são contratos da carreira de investigação científica. O que isto significa é que cerca de 3 mil são investigadores precarizados em condições altamente instáveis e altamente desiguais. O que me conduz ao segundo ponto. Estes contratos não só são instáveis, como são desiguais, sublinho. Se por um lado temos um sistema científico com pés de barro, porque assente na precariedade, por outro temos regimes de acesso a lugares idênticos, a regimes de acesso idênticos a estes lugares, a todos os níveis idênticos, não é? Mas que resultam em formas de contratação diversas. Um regime público e um regime de direito privado, muitas vezes nas mesmas instituições. O problema é o problema que o Nuno Peixinho apresentou. O quadro legal impõe condições diversas a quem é contratado por um ou outro regime e, no final, quem é contratado ao abrigo do regime de direito público tem a possibilidade de eventual abertura de um concurso internacional para as suas funções. Quem é contratado pelo regime de direito privado, muitas vezes nas mesmas instituições, trabalhando em conjunto, não tem esse acesso. Isto é tanto mais grave, precisamente por isso, por tudo o que nós já dissemos, porque muitas vezes acontece nas mesmas instituições. Esta situação não tem de ser assim. E para isso, que não o seja, é apenas necessária vontade política para alterar o quadro legal de contratação. Portanto, estes contratos são precários e desiguais. Como eles são precários, e como a partir de 2016, 2017 se procedeu a um conjunto considerável de contratações, a situação com que nos vamos confrontar a curto trecho redunda em 1.000 destes investigadores a terminar os seus contratos durante o próximo ano e outros 1.000 até 2024. Quem é que são estas pessoas? Bem, estas pessoas são pessoas como o Nuno Peixinho, cujo percurso hoje aqui acompanhamos, mas indo do seu caso particular para um quadro mais geral, e podemos fazer isso porque fizemos aquele inquérito à precariedade no ensino superior e na ciência, o que nos indicou é que estes contratados a prazo têm em média 41 anos, estendendo-se as suas idades entre os 28 e os 65 anos de idade. O que isto significa é que estão toda a sua vida de trabalho em condições precárias. A saltitar de contrato em contrato, de bolsa em bolsa, em períodos sem remuneração. Esta situação, evidentemente, tem impactos na vida de cada um de nós, mas também tem impactos na vida das pessoas que vivem connosco, nas nossas famílias. A um segundo nível, também tem impacto no trabalho que cada um de nós desenvolvemos, tal como o Paulo Granjo julgo que desenvolveu de uma forma um pouco mais abrangente. Quem está em constante contagem decrescente, como está cada um e cada uma destas investigadoras, nos faltam 5 anos, faltam 4 anos, faltam 3 anos, faltam 2, faltam 1, num quadro em que as taxas de sucesso dos concursos atuais rondam os 5% e os 10%, tem obrigatoriamente de estar constantemente à procura de emprego. E é evidente que nestas situações não consegue ter a calma e o tempo para desenvolver o trabalho de qualidade que gostaria, para desenvolver os projetos a mais longo prazo, para arriscar, para estudar, refletir aprofundadamente nos temas, nas questões científicas prementes e que requerem tempo que não têm entre as corridas a concursos, mais concursos, mais concursos. As consequências desta situação é no conhecimento, a um primeiro nível é no conhecimento que é produzido e naquele que deixa de ser produzido. E, por consequência, no sistema científico e tecnológico nacional e na sociedade como um todo. Em conhecimento que não vai contribuir para o tão desejado desenvolvimento económico e social, nem para o fortalecimento de sociedades menos desiguais, mais justas e mais inclusivas. Daqui decorre precisamente o terceiro ponto, é que as consequências deste modelo de ciência precarizada são transversais, estendendo-se deste nível individual a um nível social. Pensar que estamos a falar meramente de um problema só destas pessoas, de cada um de nós aqui presente, é incorreto. É um problema destas pessoas, mas também das suas famílias ou dos seus entes mais próximos, das suas instituições. E quando vivemos em sociedades de conhecimento como as nossas, é um problema de todos e de todas. Como estas pessoas estão em condições de tratamento instáveis, assistimos ano após ano, como a que assistimos aqui há poucas semanas, ao espetáculo anual do concurso de estímulo ao emprego científico, onde temos cerca de 4 mil candidatos todos os anos, ano após ano, para 300 ou 400 vagas. Daqui resulta, evidentemente, que cerca de 90% dos candidatos ficam fora destes concursos,
não porque não tenham mérito, mas porque não há lugares acessíveis a que possam aceder. 90% dos novos doutores que se candidatam à posição inicial e 90% dos que já cá andam há 1, há 2 ou há 3 décadas e que se candidatam às restantes posições. O Sr. Ministro dirá certamente que existem outros mecanismos de contratação, o que, sendo verdade, é em certa medida a tirar areia para os nossos olhos, porque no seu conjunto, todos esses outros mecanismos somados têm um número muito menor de posições a concurso e, portanto, não conseguirão, a manterem-se as condições atuais, e não há qualquer notícia de que assim não seja, integrar nem os novos doutores, e eu vou dizer que todos os anos há entre 2.000 a 3.000 novos doutores, para 200 posições postas a concurso, nem os que já andam há 1, 2 ou 3 décadas. 1.000 que vão ficar sem contratos já no próximo ano, outros 1.000 até 2024 e os restantes em 2025 e 2026. E é precisamente este o quarto ponto que quero sublinhar. A manterem-se estas condições, não só o ensino superior e a ciência não é capaz de assimilar 75% daqueles 21.000 doutores que formou nos últimos 10 anos, como vai perder um conjunto muito grande dos seus investigadores e investigadoras, aqueles em que o Estado investe há décadas. Portanto, estamos numa situação de impasse onde urge definir medidas concretas para que esta situação seja ultrapassada. Quando no final do passado mês de julho fomos à Assembleia da República a apresentar os resultados do inquérito que realizámos à precariedade no ensino superior e na ciência, e com todas as suas conhecidas divergências, todos os partidos, sem exceção, da esquerda à direita, mostraram-se solidários com a inadequação da situação laboral dos investigadores com contratos a prazo, contratos precários. Ficamos sensibilizados que assim seja, mas a solidariedade para quem está efetivamente em risco de não ter um salário ao fim do mês, apesar de ter cumprido todos e cada um dos requisitos da excelência científica, não é suficiente. E é particularmente insuficiente porque esta situação precária em que nos encontramos é fruto de escolhas, e essas escolhas são escolhas políticas. A precarização, e este é o ponto 5 com que vou terminar, a precarização no trabalho científico é uma escolha política e não precisa de ser assim. Estando nós em período pré-eleitoral, gostaríamos de saber, em particular, qual é que é o posicionamento de cada um dos partidos sobre se pretendem caminhar efetivamente para uma resolução da precariedade na investigação científica ou se pretendem manter a situação tal como está. Se a solidariedade que nos revelaram na Assembleia da República se irá ou não traduzir em respostas efetivas à precariedade. Isto é, na condição de condições para a integração de investigadores em carreiras e o estabelecimento de um sistema continuado de recrutamento para essas mesmas carreiras. A manterem-se as linhas atuais, não se avista qualquer solução que não passe pelo desemprego destes milhares de investigadores, a que se somam aos muitos outros que ainda nem sequer conseguiram aceder ao seu primeiro contrato precário. Eventualmente, os partidos envolvidos no processo de tomada de decisão política poderão, mais uma vez, como já o fizeram no passado, recorrer a uma solução que passa por uma abertura excepcional de contratos precários no ano X ou Y para aplacar esta hecatombe de contratos terminados que aí vem. A nosso ver, esta solução transitória não pode ser a solução. Protelar a resolução de um problema que nos irá cair novamente em cima, uma e outra vez, ciclicamente, não pode ser uma solução. O que gostaríamos de saber é se os partidos políticos se comprometem ou não a enfrentar o problema de frente e a promover a integração de investigadores e um sistema continuado, como já disse, de recrutamento para as carreiras. Viver numa suposta sociedade do conhecimento que necessita, como nos dizem todos os dias, da produção de produtos e serviços inovadores com valor acrescentado, sem reconhecer, através de vínculos laborais adequados, quem produz, direta ou indiretamente, esse conhecimento, é um modelo falido. É um modelo que tem de ser ultrapassado o quanto antes. Se todos reconhecem os efeitos nocivos destas formas de emprego, que não fazem qualquer sentido quando se tratam de situações continuadas, e eu disse-vos, tal como o nosso estudo mostra, que até aos 65 anos as pessoas continuam nesta situação, ao longo de toda a sua vida laboral. Resta primeiro estabelecer os mecanismos para essa ultrapassagem e depois concretizá-los. Desculpem. É precisamente este reto de definição de estratégias, de definição de metas, de definição de medidas específicas que deixamos tanto ao partido que se encontra atualmente no governo como a todos os outros. Com o que é que se comprometem, afinal? Os e as investigadoras que tanto têm dado à construção do conhecimento, que tanto têm participado na construção diária das instituições de ensino superior, por onde passa uma parte já muito considerável da população portuguesa, os investigadores que contribuem direta e indiretamente para a produção de bens e serviços inovadores não querem apenas palavras de conforto, embora as agradeçam, claro está.
os e as investigadoras querem saber o que os espera. Muito obrigada.